Então, sem perda de tempo, pastor Wagner, por favor, nós não podemos perder tempo. Graças a Deus, a igreja de Cidade Ademar está aí, né? Se coloque em pé em nome de Jesus, os irmãos de Cidade Ademar que vieram hoje aí. Louvado seja o Senhor. Tudo bem? Glória a Deus. Senta a luz aí, por favor. Senta a luz aí, pastor. Isso. Amém, podem chegar. Como é que nós vamos receber nossos amados irmãos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Pode sentar. Eu quero dizer para os irmãos, eu não fiz esse culto propositalmente nesse dia, tá bom? Porque tem pessoas que vão achar, o pastor fez esse culto para aprovar a fé dos irmãos. Porque tem alguns que não vai ser aprovado mesmo, né? Felizmente a fé dele não está em serviço ao Senhor, e sim em ficar atrás de uma televisão, vendo um jogo de futebol, que particularmente para mim não me acrescenta em nada isso, né? Eu acho que do mesmo tempo que você ficar na frente de uma televisão 2 horas assistindo um jogo, você tem que ficar o dobro lendo a Bíblia, e com certeza a maioria que faz isso não faz. Então, pastor, você é contra a televisão? Falar a verdade para você, a televisão, o que ela acrescenta em você? Não proíbo a televisão, todo mundo aqui sabe disso, até tem uma lá, mas a televisão muitas das vezes tira o foco da pessoa. E hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que, se hoje fosse o dia marcado por Deus para vir buscar a sua igreja, eu te garanto que muitas pessoas deixariam de ir. Deixariam. É que nem domingo a gente pregando aqui. Aquele que não deixar o amor de pai, de mãe, de riquezas, o amor de tudo que o mundo pode nos oferecer, por amor a Jesus, de que forma nós seremos dignos de Jesus? Então, nesta tarde, eu digo a você, abre o teu coração. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Esse culto estava previsto para começar 2h30, começamos 15:03, e o pastor Wagner, ele veio de Mogi das Cruzes, são 56 quilômetros, e ele tem culto ainda, vai pregar, tem o povo esperando ele lá, vai sair daqui e vai correr levar a palavra do Senhor Jesus. Então eu não vou cansar o povo, vocês, e muito menos ele. E eu quero dizer, pastor Wagner, é uma honra ter o Senhor novamente aqui. Eu já estou cansando, né? Já estou cansando ele, tanto que eu estou trazendo ele para cá. Daqui a pouco ele vai me congregar aqui comigo, irmão. Em nome de Jesus. Não, o povo gostou, tá vendo? Irmão, vamos receber o amor de Deus com uma palma bem alegre para Jesus. Senhor, Deus. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor essa tarde? Estava pensando assim, graças a Deus que a televisão não acrescenta nada ao pastor Anaildo, né? Senão poderia afundar o palco aqui, né? Senão afunda o palco aqui, se acrescentar mais alguma coisa em você. Aleluia, deixa Deus te usar aí. A gente vai tomando os dois aqui para as 10 da noite, a gente vai tomando aí. Deus abençoe ricamente. Estou muito feliz, irmãos, em estar aqui esta tarde. Eu gostaria de convidar a esposa do pastor Anaildo. Por favor, irmã, você pode vir aqui ficar ao meu lado aqui? Se eu tiver uma parada cardíaca, você começa a me acordar. Aleluia. Pode trazer sua Bíblia, irmã. Pode vir, fica à vontade. Aleluia, Jesus. Aleluia. Estou muito feliz de conhecer o pastor Nelson. Pensa, conhecê-lo, ele conheceu meu pai. Cada vez que eu olho esses homens de Deus, assim como o pastor Nelson, Deus te abençoe, meu irmão. Assim como o pastor Nelson, e eu lembro do meu pai, e eu vejo que entre os anos 60 e 70 e 80, Deus levantou uma safra muito boa de pregadores da unicidade. E me preocupa, porque dos anos 90, agora no ano de 2000, 2010, os pregadores da unicidade, não esses velhos guerreiros, mas os jovens, assim como eu e outros, muitas vezes estamos nos envergonhando um pouco. E me perdoe aqui se alguém está aqui que não pertence a essa fé tão maravilhosa. Alguns unicistas ainda têm considerado que outros grupos estão apenas um degrau. Eu quero dizer, não existe dois céus, só existe um.
Não tem como, ou você serve a Deus ou serve o diabo, meu querido, não tem jeito. Verdade. E tem alguns grupos unicistas nesses últimos anos, que eu acho que é para muita tristeza do pastor Nelson, para o meu pai, Fred Moisés, Lambert e todos os outros pregadores aí dos anos 60, 70, 80, que pregaram essa unicidade tão maravilhosa. Deve ser muito triste ver que a palavra de Deus, que ainda tem que ser continuada pregada por aí, existem pregadores tão frouxos nos dias de hoje, tão moles, que em vez de pregar Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus, começa a pregar, perder tempo numa plataforma como essa, para anunciar autoajuda, anunciar venda de livros, anunciar CDs, anunciar toda coisa menos Jesus. Temos deixado, nós os pregadores dos dias de hoje, muitas das vezes temos deixado Jesus lá para fora. Mas eu quero dizer, pastor Nelson, descanse, porque enquanto houver uma voz que anuncia Jesus, haverá esperança. E eu não sei se você caminhou no deserto por aí, eu não sei se você caminhou vagando e não tinha esperança nenhuma, mas Jesus fez um projeto com a sua vida. Fala para o seu irmão assim: Jesus fez um projeto com você. Jesus tem projeto com você, irmão. Não importa o deserto que você está passando, Deus tem projeto com a sua vida.
projeto com a sua vida. Assim em pé como estamos, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém não achou, diga ai meu Deus. Aleluia. Acharam aí, irmãos? Hebreus 13, 17. Aleluia, Jesus. O tema que eu quero tratar essa tarde é: Igreja do Senhor, corre com o conhecimento do que é o ministério pastoral. Amém? Corre com o conhecimento do trabalho pastoral. Acharam aí, irmãos? Hebreus 13, 17 diz a palavra do Senhor assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades dele. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Na versão de vocês deve estar escrito assim: obedecer a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Oremos. Jesus Cristo, fala conosco essa noite. Ensina-nos a tua preciosa palavra. A começar por mim, Senhor, quebrando os corações dessa tarde. Que haja vida disposta, Senhor Jesus, a te amar, a te servir e a te adorar. Usa-me, Senhor, usa-me, por favor, essa noite aqui, essa tarde aqui. E que o teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Sente-se, amados irmãos. Dentro de instantes vai haver uma consagração pastoral. Eu não vou demorar muito tempo. Eu sei que dentro de algumas pessoas que estão aqui, no meio de algumas pessoas que estão aqui, alguns anseiam o ministério pastoral e desejam pregar a palavra de Deus e serem pastores. Eu sei que outros que estão aqui simplesmente estão para medir o ministério pastoral, porque na nossa vida ministerial nós sempre temos fiscais, pessoas que não vêm para a igreja para adorar, as pessoas que vêm para medir se eu sou um bom pastor ou se eu sou um mau pastor. Amém? Seja a classe de crente que você for, eu espero que hoje Deus fale comigo e fale com você. Eu orei a Deus essa manhã e eu falei para Deus assim: eu quero, Senhor, pregar como se fosse minha última oportunidade essa tarde. Aleluia. E eu falei para Deus isso: se o Senhor me der uma outra oportunidade, eu tenho que sair daqui. Eu tenho um tema, eu vou pregar hoje na minha igreja, Efésios 4, 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aleluia. E eu falei para Deus isso: se o Senhor me permitir pregar hoje à tarde como se fosse a última vez, eu vou fazer assim, todas as vezes que eu pregar vai ser como se fosse a última. Aleluia. Então eu espero que você não tenha pressa, porque já que vai ser minha última vez, eu vou falar bastante. Aleluia, vai ter que ser desse jeito. Amém? Quando nós falamos de ministério pastoral, nós precisamos olhar que Deus é quem escolhe o pastor, não é o pastor quem escolhe o ministério. Apesar de que hoje, tão moderno, hoje nós encontramos pessoas que escolhem o ministério, mas em Hebreus capítulo 5, versículo 4, virando só uma folha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz assim: ora, ninguém toma para si esta honra de servir no ministério, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Amém? Nós precisamos compreender primeiro então que o ministério pastoral é um ministério divino e é um ministério santo. Amém? Repita comigo: o ministério pastoral é um ministério divino e é um ministério santo. É bem verdade que existem pessoas que buscam o púlpito por profissão. É bem verdade que existem pessoas que buscam estar atrás da plataforma ou atrás do púlpito, em cima da plataforma, para parecer bem ao povo, para que o povo lhe preste homenagem. Mas, irmãos amados, se nós pastores recebermos homenagem aqui na terra, o que nos sobrará nos céus? Acho que é importante nós semearmos aqui para colher lá nos céus. Amém? Dentro dessa situação de ministério santo, é preciso entender que o próprio Senhor Jesus falou
no Evangelho de João que não foi nós quem escolhemos a Ele, mas Ele quem nos escolheu. Por isso que diante de uma sociedade tão seleta, por isso que diante de tantos milhões de brasileiros que nós temos, você é especial para o Senhor porque Deus te escolheu. E ser escolhido para Deus ou por Deus para ser um ministro da palavra, isso requer algo mais. Verdade, aleluia. Precisa saber que todos aqueles que escolhem servir a Deus podem não ter sido escolhidos por Deus. E com isso, nós vamos ver cada dia mais e mais aí fora ex-pastores, ex-obreiros, ex-crentes, pessoas que abandonam tudo porque simplesmente não aguentam a prova ministerial ou a prova de ser um crente. Se é que Deus prova alguém, porque aí nós passaremos outro tempo pensando nisso, é somente aqueles que Deus quer aprovar. Amém? Então, quando nós olhamos o ministério sacerdotal, nós precisamos saber que primeiro vem do Senhor. Eu acho lindo que o apóstolo Paulo fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A segunda coisa que nós precisamos ver é que quando o Senhor aparece para o apóstolo Paulo, ele fala assim: para isso eu apareci a você, para fazer você ministro e testemunha. Atos capítulo 26 diz assim. Quando nós olhamos a palavra de Deus e nós encontramos que o ministro ele tem um chamado santo, então nós precisamos saber que apesar das lutas, pastora Naíra e irmã Andréia, apesar dos momentos que a gente pensa em jogar tudo para o ar, a palavra do Senhor fala que nós seguimos adiante porque o amor de Deus nos constrange a isso. Amém? Amém? O amor do Senhor nos constrange a isso. O ministério pastoral é um ministério de responsabilidade pessoal, mas também é um ministério de responsabilidade coletiva. Amém? O pastor tem responsabilidade e a igreja tem responsabilidade de todas as faculdades, das disposições de Deus, de fazer tudo quanto seja possível para chegar a ser um obreiro sem marca. Porque, irmãos, quanto maior é o pregador, quanto melhor é o pregador, quanto mais imponente for o pregador, ele ainda tem que saber que quando chegar no céu, ele não será nada mais, nada menos do que um servo inútil, porque somente está fazendo o que o Senhor manda. O que o Senhor nos mandou fazer? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Ou algumas versões dizem assim: já está condenado. Então, se nós nos tornamos grandes para o Senhor, é para que o nome do Senhor seja engrandecido. Amém? Isso é uma responsabilidade pessoal, uma responsabilidade nossa, para os líderes que estão aqui, os que desejam servir a Deus no sacro santo ministério. É importante nós sabermos que existem 3 armas que o diabo utiliza para tentar destruir um líder. A primeira arma é o orgulho, envaidecer e falar assim: olha, eu sou o melhor de todos, e a gente começa a inchar. A segunda arma é a sensualidade, atrás de você homem ou atrás de você irmã. Se você serve a Deus com amor e integridade, o diabo sempre vai querer derrubar você através da sensualidade. E o terceiro é o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, amém? Ou à avareza, se você prefere. Essas 3 armas em algum momento o diabo vai lançar contra você, mas como o nosso ministério, ele é de responsabilidade pessoal, mas é coletiva, cabe a você, povo de Deus, orar pelo seu pastor, para que o diabo não o encontre. A palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você sabe, irmãos, de uma coisa? Você sabe por que o pastor, você sabe que os pastores eles entram tanto em fria, entra tanto problema, porque simplesmente o povo tem deixado de orar pelo pastor. E volta e meia, nós temos que sair e correr e cuidar da ovelha que está lá fora. Muitas vezes no cárcere, muitas vezes jogado em bebidas, em problemas, em todas essas coisas. E quando o pastor sai do esconderijo do Altíssimo e vai lá buscar a ovelha, o outro povo está dormindo de um lado e não tem ninguém que cubra o pastor com oração. Mas eu quero dizer para você, irmão, para que o ministério pastoral seja vitorioso, você precisa orar pelo seu pastor. Você precisa clamar por ele. E você precisa falar: Senhor,
pastores e como membros da igreja, é uma responsabilidade muito grande nossa saber que os nossos líderes devem estar protegidos por nós. Pensa só um pouquinho, vocês que são aqui da Pedra Viva hoje, ou de alguma outra igreja que está aqui representada. O que você tem feito para proteger a família pastoral da sua igreja? Aleluia. Qual é a sua atitude quando alguém chegar e falar: você viu? A pastora Nailton está querendo ficar mais aí. É mesmo? Você viu? Sabe que nós somos aqueles que fazemos parte do grupo que deseja falar mal? Somos aqueles que falam assim: irmão, vamos orar pelo nosso pastor. Amém? Sabe de uma coisa? O pastor, o líder, esses que vão ser consagrados agora, os que já são consagrados, eles são tão protegidos por Deus, eles são protegidos por dentro e por fora. Amém? Amém? Por que por dentro e por fora, pastor? Porque o apóstolo Paulo fala assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então é o Espírito de Deus dentro do homem, protegido por dentro. Amém? E protegido por fora, porque a palavra do Senhor fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Então, igreja do Senhor, você deve ser a primeira a saber que você pode muitas das vezes se levantar contra qualquer pessoa que queira te fazer o mal. Você pode se levantar contra o seu patrão porque não te deu um aumento merecido. Você pode se levantar contra o governo porque aumentou os impostos para poder aumentar outros ganhos ilícitos. Você pode se levantar contra as coisas que acontecem ao seu lado, contra a injustiça social, contra isso. Mas lembre-se de um segredo que eu vou te contar, que Davi nos ensinou: nunca levante-se contra o ungido do Senhor. Nunca na sua vida. É loucura. Você semeia para si maldição. Dentro de breve vamos estar aqui orando e consagrando um homem para o serviço ministerial. Nunca se levante contra esse homem. Nunca se levante contra ele. Sabe por quê? Porque Deus está nos céus e você está na terra. Portanto, as suas palavras sejam poucas. Guarda. Porque, irmãos, por mais errado, eu vou falar para você, às vezes nós nos equivocamos. Amém? Às vezes nós damos um tiro errado. É muito natural. Quem de nós nunca errou? Erramos. Erramos, sim. Mas sabe de uma coisa? Nós temos o Senhor nosso Deus para nos corrigir. E Deus está aqui hoje para reconhecer e para o momento certo também corrigir. O ministério pastoral, abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, versículo 2 e também o versículo 5. O apóstolo Paulo fala para Timóteo assim: na presença de Deus, Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos da sua manifestação, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Primeira coisa, pregue a palavra. Segundo, esteja preparado em tempo ou fora de tempo. Terceiro, repreenda. Quarto, corrija. Quinto, exorte com toda paciência e doutrina. Versículo 5: você, porém, pastores, sejam moderados em tudo, suporte os sofrimentos, faça a sua obra de evangelista e cumpra plenamente o seu evangelho. Por isso, meus queridos irmãos, é importante nós sabermos que a necessidade da igreja e do povo ter um pleno conhecimento do ministério sacerdotal. Muitas das vezes o seu pastor fala para você: não pode, irmão, não dá, irmão, não é assim. Muitas das vezes isso acontece, não é simplesmente para humilhar você, para envergonhar você, para te colocar para baixo. Não, é para fazer com que o ministério dele seja cumprido plenamente. Pastor bom não é aquele pastor que fala sim para tudo, irmãos, não se engane. Pastor bom também não é aquele que fala não para tudo também, isso é outro extremo. Amém? O pastor bom é aquele que você olha a palavra do Senhor e ele fala assim: cumpra plenamente o seu ministério. Todos nós, como nós lemos a palavra de Deus agora há pouco, vamos nos apresentar diante de Deus e nos apresentar a Deus